Você já enfrentou um desafio tão grande que parecia impossível de superar? Imagine reconstruir uma cidade destruída, lidar com inimigos e ainda inspirar um povo inteiro a acreditar de novo. Essa é a história de Neemias, um homem comum, que fez coisas extraordinárias com coragem e fé. Se você quer saber como ele fez isso e como isso pode inspirar sua vida, não sai daí. Neemias era um judeu que vivia no exílio, longe de sua terra natal, Jerusalém. Ele trabalhava como copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia. Ser copeiro era um cargo de muita confiança, porque ele provava a comida e a bebida do rei para garantir que não estivessem envenenadas. Neemias tinha uma vida confortável, mas seu coração estava em Jerusalém, a cidade de seus antepassados. Um dia, seu irmão Hanani e alguns homens chegaram da Judéia com notícias devastadoras. Jerusalém estava em ruínas. Os muros da cidade haviam sido destruídos, as portas queimadas e o povo vivia em desespero e vergonha. Aquela notícia atingiu Neemias como um golpe no peito. Ele não conseguia parar de pensar naquilo. Como a cidade que representava a promessa de Deus para o povo judeu poderia estar assim? Neemias chorou, jejuou e orou por dias. Ele clamou a Deus, confessou os pecados do povo e pediu orientação. Ele sabia que não poderia fazer nada sozinho, então colocou sua confiança em Deus. E foi nessa oração que ele encontrou a coragem para agir. Mas Neemias não era apenas um homem de fé. Ele também era estratégico. Ele sabia que precisava de permissão do rei para voltar a Jerusalém e reconstruir a cidade. Então, ele esperou o momento certo. Um dia, enquanto servia o vinho ao rei, Artaxerxes percebeu que Neemias estava triste e perguntou o que estava acontecendo. Neemias, com respeito e sabedoria, explicou a situação de Jerusalém e pediu permissão para ajudar. Para sua surpresa, o rei não apenas concordou, mas também deu cartas de autorização, madeira para a construção e soldados para protegê-lo durante a viagem. Quando Neemias chegou a Jerusalém, ele encontrou uma situação caótica. A cidade estava em ruínas, o povo desanimado e os inimigos ao redor, como Sambalate e Tobias, já estavam de olho nele. Eles não queriam que Jerusalém fosse reconstruída, porque uma cidade forte significava um povo forte. Mas Neemias não se intimidou. Ele passou 3 dias avaliando a situação em silêncio. Ele não contou a ninguém o que estava planejando. À noite, ele saía e inspecionava os muros destruídos, imaginando como tudo poderia ser reconstruído. Depois ele chamou o povo e disse: "Vocês veem a situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e seus portões foram queimados. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não sejamos mais um objeto de zombaria." O povo se animou com as palavras de Neemias. Ele organizou equipes e cada família ficou responsável por uma parte do muro. Homens, mulheres e até crianças se uniram para trabalhar. Era um projeto gigantesco, mas Neemias sabia que com Deus e trabalho em equipe, tudo era possível. Mas os inimigos não ficaram parados. Sambalate e Tobias começaram a zombar do povo, dizendo que um muro construído por aquela gente fraca nunca ficaria de pé. Eles até espalharam rumores de que Neemias estava planejando uma rebelião contra o rei. Mas Neemias não caiu nas provocações. Ele respondeu com firmeza: "O Deus dos céus é quem nos dará sucesso. Nós, seus servos, nos levantaremos e reconstruiremos. Mas vocês não têm parte nem direito sobre Jerusalém." À medida que o trabalho avançava, os inimigos ficaram mais furiosos. Eles planejaram atacar Jerusalém para parar a construção. Neemias, porém, não era ingênuo. Ele colocou guardas ao redor da cidade e dividiu o povo. Metade trabalhava, e a outra metade ficava de guarda, armada com espadas, lanças e arcos. Ele também incentivou o povo, dizendo: "Não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por suas famílias e por suas casas." O trabalho continuou dia e noite, e em apenas 52 dias, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Foi um feito incrível, que deixou os inimigos em choque. Eles perceberam que,
Deus estava com Neemias e o povo. Quando os muros foram concluídos, Neemias colocou portões e guardas para proteger a cidade. O povo celebrou com alegria, e Neemias se tornou um exemplo de liderança, fé e perseverança. Mas a história não para por aí. Neemias também se preocupou com a justiça social. Ele descobriu que alguns líderes estavam explorando os pobres, cobrando juros altos e escravizando o próprio povo. Ele confrontou os líderes e os fez prometer que mudariam suas atitudes. Neemias mostrou que a reconstrução não era apenas física, mas também espiritual e moral. Olha, a história de Neemias me ensinou que mesmo diante dos maiores desafios, a fé, a determinação e a liderança podem mover montanhas. Neemias não desistiu quando viu Jerusalém em ruínas. Ele orou, planejou e agiu. Ele mostrou que, com união e trabalho em equipe, é possível reconstruir não apenas muros, mas também a esperança de um povo. Aprendi que, quando confiamos em Deus e nos unimos em um propósito comum, nenhum obstáculo é grande demais. E mais. Neemias me lembra que a verdadeira liderança vem com humildade, coragem e um coração voltado para o bem de todos. Essa é a lição que levo comigo. Nunca subestime o poder da fé e da ação.